A beleza que tanto buscamos está no nosso interior. Por exemplo, não há roupa nem penteado que embeleze a falta de caráter. Vivemos em um mundo preocupado com o exterior, onde para tudo tem que haver uma retribuição. Até no amor espera-se recompensa. Nas brigas de casais, amigos ou familiares, quase sempre ouvimos queixas deste tipo. Depois de tudo que eu te fiz. Verdadeiras cobranças infundadas, cheias de mágoas e ressentimentos. Aprenda, o que vale é o que vai dentro de você. Faça tudo com serenidade, mantenha-se de bem com você. Faça o seu melhor. Não espere nada dos outros. Você mesmo deve olhar para dentro de você e sentir-se bem. Ainda que venham críticas, desaforos, mal-agradecimentos, nada disso vai te afetar, porque você sabe que fez o melhor. Vista a alma com bons pensamentos. Perfume-a com boas ações. Penteie as emoções com o bem. Seja uma pessoa linda no seu interior e brilhe pelo encanto de refletir na sua face a conquista dos projetos propostos. Aquilo que somos é o nosso mundo. Lembre-se, o mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e de correr o risco para viver seus sonhos. O dinheiro faz homens ricos. O conhecimento faz homens sábios. E a humildade faz homens grandes. Hoje, Direito e Justiça em Foco tem como convidado especial o Dr. Luiz Haroldo Gomes de Soltero. Quem é o Dr. Luiz Haroldo Gomes de Soltero? Eu faço questão de ler aqui na orelha desse livro, Os Aranha, que está muito bem colocado. Então você vai conhecer o currículo deste grande homem que representa a comarca de Jundiaí como advogado. Luiz Haroldo Gomes de Soltero nasceu em São Paulo em 13 de março de 1944. Formou-se em Direito no Largo de São Francisco e fez pós-graduação na Rua Monte Alegre, PUC, onde é hoje um dos professores mais antigos. É ou foi procurador de carreira do Banco Central do Brasil, hoje aposentado. Quando cursava o Colégio São Luís, assumiu a presidência da Arcádia Gregoriana em cerimônia presidida por Altino Arantes e que teve como orador Alceu Amoroso Lima. Atualmente, preside a Academia Jundiaiense de Letras. Além de trabalhos jurídicos, publicou diversos livros de ficção humorística. Eu faço questão de ler também uma menção que está no prefácio, o prefácio que foi elaborado e muito bem elaborado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador José Renato Nalini. Diz ele no final: honra-me que, ao sair de Jundiaí em 1984, por força da carreira, tenha chegado a presidir a Academia Paulista de Letras, cenáculo ao qual nunca pensei pudesse adentrar, e que a coincidência ou a lógica de Deus, como queria Bernanos, tenha propiciado estreitar o convívio com o cavalheiresco Luiz Haroldo Gomes de Soltero, que deixou São Paulo para presidir a Academia Jundiaiense de Letras e para devolver a Jundiaí um brilho que, sem ele, poderia continuar a esmaecer. José Renato Nalini, hoje, como eu disse, é presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E quero dizer mais ainda, o currículo do Dr. Luiz Haroldo é extenso,
Portanto, prefiro que você, caríssimo telespectador, o conheça pela demonstração de seu conhecimento e cultura jurídica apresentada no decorrer desta excelsa conversa. Como vai, Luiz? Tudo bem? É uma honra tê-lo aqui. A honra é toda minha. Muito bem, ótimo. Eu fiquei muito contente quando a produção do programa entrou em contato com você em Jundiaí e resolveram, então, acertar os detalhes para esta nossa entrevista hoje em Direito e Justiça em Foco. É uma grande honra para nós. Muito bem, eu vou já começar a fazer uma pergunta a você. Como nós vamos falar de direito, então eu pergunto, como foi o seu curso de Direito? O meu curso de Direito, como o senhor acabou de dizer, foi no Largo de São Francisco, na 136ª turma, eu guardei o número. Muito bem. Isso significa 1963 a 1967. E a São Francisco é uma faculdade diferenciada, a meu ver, não só pela qualidade do ensino, mas principalmente por aquele pátio histórico onde aprenderam a fazer política quase todos os políticos que mandaram no Brasil durante o Segundo Império e a República Velha. Então, quando eu entrei na faculdade, eu achava que ia aprender coisas importantíssimas naquele pátio. Mas esta ilusão não durou 2 meses, porque... Bom, diga. Aquela época, infelizmente, era de uma certa radicalização entre esquerda e direita, 1963, vésperas da Revolução de 64. Então, os debates naquele pátio não eram muito racionais, eram mais demagógicos. E aquilo me cansou muito depressa. Então, o meu tempo livre fora das aulas, eu transferi para a biblioteca, que tem um salão de leitura, ou tinha, porque a biblioteca foi transferida para outro prédio. Eu fiquei sabendo, mas não fui agora mais foi transferida, lá. né? Aquele salão de leitura era muito estimulante intelectualmente, não sei se por causa do fantasma do Álvares de Azevedo, que mora lá, ou se por causa daquele cheiro de cola de encadernador. Eu nunca cheirei cola na minha vida, a não ser cola de encadernador, porque eu vivia enfiado naquela biblioteca e exumei algumas coisas muito curiosas lá do acervo que não são conhecidas. Por exemplo, um parecer do professor Reinaldo Porchat, que tem uma emenda muito pitoresca e diz mais ou menos o seguinte: para efeito de imposto de consumo, salame não é mortadela, ainda que empacotado em bexigas redondas. E exumei lá também um opúsculo do professor Ernesto Leme, que a respeito da cerimônia da chave, que era a cerimônia por meio da qual era escolhido o chaveiro da bucha. E tanto o parecer do Porchat como este artigo do Ernesto Leme sumiram do catálogo quando ele se tornou eletrônico. Não sei se hoje isto foi recuperado ou se perdeu-se. Mas, então, o meu curso foi, assim, dividido entre as aulas e a biblioteca. O pátio eu não fui dos mais assíduos, não. Mas essas foram as lembranças que ficaram, não é? Foram as lembranças que Muito ficaram. bem. Me diga uma coisa, Luiz. Hoje nós vivemos uma técnica, temos uma técnica diferenciada nas faculdades de Direito. Ou seja, o ensino hoje mudou muito daquela época, não é verdade? Hoje mudou muito. E agora nós temos a figura do estagiário. A figura do estagiário todos conhecem. Me diga uma coisa, no seu período também havia essa figura, no período que você estudou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, havia essa figura do estagiário? Havia, mas ainda não se usava a palavra estagiário. A partir do 3º ano, naquela época, nós tínhamos um título pomposo que era solicitador acadêmico, com carta de solicitador passada pelo presidente do Tribunal de Justiça. E eu creio que uma ou outra coisinha a mais nós podíamos fazer em relação ao que podem hoje os estagiários, mas basicamente a mesma coisa. Agora, até o 3º ano usava-se a palavra aprendiz ou mesmo estudante, não é?
Mas no escritório onde eu trabalhava à tarde, que era o Pinheiro Neto e Gomes de Souza, não se usava nenhuma dessas palavras, que nós advogávamos para praticamente todas as multinacionais inglesas que operavam no Brasil na época, e o inglês era a segunda língua lá dentro, então o meu título era trainee. Trainee. Mais tarde, eu, quando trabalhei como advogado interno da Massey Ferguson, também fui membro do BCC, que era o Brazilian Coordinating Committee. Muito bem. Agora, eu continuo na pergunta e peço que você, por gentileza, dê uma explicação a respeito de... Hoje nós temos os estagiários. Aquela época, os estagiários eles tinham um documento e que dava eficácia ao acesso ao tribunal. E era assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça. Você acha isso importante? Olha, eu não sei, acredito que não, porque está funcionando muito bem hoje sem essa carta, mas que era uma coisa elegante, era. Sim. Principalmente uma massagem no ego do quarto anista, a essa altura, que tinha concluído a parte mais difícil da faculdade, que era o terceiro ano. Certo. Agora me diga uma coisa, no seu tempo de solicitador acadêmico, ou trainee, como você disse, o modo de trabalhar nos escritórios de advocacia era muito diferente do que é hoje? Era muito diferente, até pela tecnologia que evoluiu. Não é? Na minha época de solicitador acadêmico, nós não tínhamos computador, não existia computador portátil, só aqueles mainframes que na época ainda funcionavam com cartão perfurado. A capacidade de processamento daquilo não se compara com a de um laptop de hoje, talvez até de um telefone celular desses mais avançados. Então, não existiam bancos de jurisprudência online disponíveis, como hoje. Nós tínhamos que pesquisar jurisprudência à unha na revista dos tribunais, na revista forense, na revista trimestral de jurisprudência. E talvez por isso nós éramos menos apegados a citar precedentes jurisprudenciais e criávamos mais argumentação, a meu ver. E os tribunais também, talvez pelo mesmo motivo, eram mais abertos a uma inovação da sua jurisprudência. Naquela época, eles não eram tão apegados aos bancos de dados de jurisprudência. Súmula, então, não existia, né? De maneira que o estilo era diferente. E também nós não tínhamos máquina copiadora. Isto dava um trabalho danado para examinar os autos e copiar à mão o que fosse interessante. Mas, em compensação, isto nos obrigava a ler aqueles autos com mais atenção para não ficar copiando o que não interessa. E, às vezes, folheando os autos, a gente encontra alguma coisa salvadora que não está nas peças principais. São as brechas, né? O meu primo, Rubens Gomes de Souza, que é o Gomes de Souza do escritório, que à época se chamava Pinheiro Neto e Gomes de Souza, quando eu fui trabalhar com ele, a primeira coisa que ele fez foi me colocar no contencioso, antes de trabalhar diretamente com ele, para, segundo ele, ninguém aprende a advogar sem esfregar um umbigo em balcão de cartório. E isto foi muito útil, e não apenas pela frequência ao fórum, mas porque o chefe do contencioso naquela época era o Rui de Camargo Nogueira, que era uma raposa velha, e eu aprendi muita coisa com ele. A maioria dos coelhos que eu tirei da cartola ao longo da minha carreira foram inspirados no estilo criativo dele. Não havendo máquina copiadora, às vezes a gente tinha algumas coisas curiosas pela frente. Uma vez eu fui copiar uma sentença em Atibaia, porque o Diário Oficial tinha publicado só a parte dispositiva. Era um processo de valor muito alto, havia litisconsortes ativos e passivos, tinha cada um seu advogado, então não dava para tirar os autos de jeito nenhum.
E um desses advogados aqui de São Paulo peticionou num tom meio condescendente com aquele jovem juiz de uma comarca de primeira entrância na época. E, para azar dele, o jovem juiz de primeira entrância não era ninguém menos que o doutor Adalberto Queiroz Teles de Camargo Aranha, futuro professor de Direito, desembargador, já naquela época um jurista brilhante, que ficou mordido com essa história e escreveu uma sentença que só para anotar os pontos principais eu levei 2 dias à mão ali num caderno desse tamanho. Então isso dá uma ideia de como as coisas mudaram. Claro, né? Hoje, claro, em 10 minutos, eu copiava isso na sala dos advogados. Eu quero fazer uma referência aqui, caro telespectador. Adalberto Queiroz Teles de Camargo Aranha foi um brilhante magistrado, quer de primeiro grau de jurisdição, quer de segundo grau de jurisdição, e quer ainda também como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. E foi um excelente professor de Direito. Eu digo isso porque eu conheci de perto. Eu digo isso também, Luiz, porque ele foi meu professor. Naquela época foi meu professor. Então, eu presto nesse momento ao saudoso Camargo Aranha, como nós o chamávamos, uma homenagem aqui nesse programa onde nós estamos prestando uma homenagem a você, Carlos Luiz. Eu peço licença para subscrever a sua homenagem e lembrar uma coisinha. O desembargador Adalberto Queiroz Teles de Camargo Aranha, pelo lado Queiroz Teles, era bisneto ou trineto do Barão de Jundiaí. Nossa, que muito bem. Bem, depois de você haver trabalhado com o professor Rubens Gomes, né, de Souza, que era titular da cadeira de legislação tributária na Faculdade de Economia da USP, você também trabalhou com o professor Alcide Jorge Costa, que titular da cadeira de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP. Como você compararia essas duas experiências, de um e de outro? Olha, os dois eram brilhantes e os dois não são, o Alcides está vivo, graças a Deus, e ambos muito cultos. O Rubens, como um entusiasta pela cultura, quando advogava, ele gostava de alçar grandes voos doutrinários. E o Alcides tinha um estilo mais prático. Ele me deu um conselho que eu repasso sem ressalvas, e que é o seguinte: se puder escrever tudo em uma página, não escreva 2. Porque nós sabemos que os juízes têm uma carga de trabalho pesadíssima. Então, quando aparece uma daquelas petições enormes e tal, ele vai ler aquilo em diagonal, passar o dedo e olhar os pedidos, né? É o que eu faria. E com certeza a maioria faz isso, senão não consegue. Então, veja, caro telespectador, você que é advogado, você que é estudante de Direito, você tem aqui um exemplo a ser seguido, que é um conselho importantíssimo, que eu tenho inúmeras vezes repetido neste programa. A objetividade, a criatividade que naturalmente ressurge na inovação, ela necessariamente, ela terá que ser colocada dentro de uma postulação com objetividade. Esta objetividade é importante, o advogado tem que apreciar este ponto do direito, porque hoje as coisas mudaram muito. Naquela época, veja, naquela época já era assim, mas hoje, seguindo aquela época, a objetividade é o problema que deve ser, a solução que deve ser seguida. Correto, doutor Luiz? Corretíssimo. Eu até me permito reforçar a sua observação com uma experiência pessoal minha. Eu ganhei um processo milionário quando era procurador do Banco Central, porque a petição inicial da parte contrária era um cartapacio de 90 páginas, de uma confusão horrorosa. Uma desse tamanho muito só grande. Podia ser muito, citava tudo que se possa imaginar. E eu aleguei uma preliminar de inépcia da inicial por ininteligibilidade da peça, com o consequente cerceamento de defesa,
O juiz embarcou na minha, extinguiu o processo e isto foi confirmado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que sabidamente não gosta de preliminares de extinção, né? É contra o espírito, ou era, pelo menos, aquela época. Então, não, e continua sendo, porque é incômodo para a decisão. O escopo da justiça é, naturalmente, ler o direito das partes. Não é isso? E quando extingue-se um processo, não há possibilidade de ler esse direito e de dar prosseguimento em busca da justiça. Pelo menos eu penso dessa forma. Mas eu também. Então tá ótimo. Bem, você então, claro, esse conselho você já repassou. Eu queria lembrar aquela hora que você estava falando da época em que se copiavam manuscrito, né? Não havia computador, não havia também o Google. Esse amigo dos estudantes. Professor Google. O professor Google, amigo dos estudantes, não é verdade? Dos professores também. Mas a criatividade naquela época, ela exaltava, não é? Pelo fato de não só pelo fato de não ter esta facilidade, como também, acredito eu também passei por isso, nós queríamos buscar o nosso aprendizado para podermos utilizar na parte profissional. Eu não sei explicar isso em termos de psicologia, mas eu estou convencido de que quando nós estudamos em livro de papel, nós temos uma assimilação melhor do que na tela de computador. A minha geração, pelo menos. Sim, claro. A do meu filho não conhece papel, né? É tudo Luiz, eletrônico. Muito bem. Eu vou pedir licença agora a você para chamar um pequeno intervalo, mas antes eu vou deixar no ar uma pergunta para você responder no segundo bloco. O que você pode contar a respeito da sua carreira como procurador do Banco Central? Tá bom? Pois não. Eu vou chamar um pequeno intervalo. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Retornamos. Eu só vou lembrar você, telespectador, a pergunta que fiz no primeiro bloco, para que o Dr. Luiz possa responder agora. O que você pode contar a respeito de sua carreira como procurador do Banco Central? Então, Dr. Luiz. Há uma curiosidade geral do público para saber o que é um Banco Central, o que ele faz. Seria muito extenso Isso é importante. eu entrar Explique. em detalhes, mas a função precípua dos bancos centrais é cuidar da estabilidade da moeda. Ou seja, em termos de macroeconomia, o universo de todos os bens e serviços que existem disponíveis numa determinada economia podem ser comprados com o universo de todos os recursos monetários que existem na mesma economia. Então, há um equilíbrio entre estes dois universos. Se nós aumentarmos ou se passivamente crescer a massa monetária sem que haja um correspondente aumento na produção de bens e serviços, os preços sobem. Cada unidade monetária, cada real, vai comprar menos do que comprava antes, porque o conjunto é o mesmo, ele cresceu em unidades, mas não em poder de compra. Então, esse poder de compra é dividido. E o Banco Central existe para manter exatamente um equilíbrio na oferta de moeda. O conceito de moeda é uma coisa complicada. Se o senhor quiser me trazer um dia aqui só para falar de moeda, eu faço isso com muito prazer. Podemos combinar, sim, claro. Eu aprendi isto com o Rubens Gomes de Souza, que aprendeu com o Túlio Ascarelli, que era amigo dele, então eu posso me arrogar o título de neto dos conhecimentos do Ascarelli na área de teoria jurídica da moeda. E, doutor Luiz, isso é muito importante para que o telespectador conheça bem a função do Banco Central. A função, a princípio, porque é necessário ter esse conhecimento. E o doutor Luiz aqui se propõe a esse mistério.
Agora, ele exerce outras funções de fiscalização dos bancos. Antigamente envolvia também crédito agrícola e uma série de coisas, mas o ponto central é esse de Moeda. A Procuradoria exerce uma função muito importante dentro do Banco Central, embora ela seja considerada um órgão auxiliar no organograma do banco, eu acho que não é bem assim, porque a moeda é um conceito jurídico, não é? O que é um real? Ele não existe na natureza, isso é uma criação do direito. E nascida no direito das obrigações, não no direito público, né? Depois apareceu regulamentação de direito público, mas... e também a localização no direito penal, não é? No tocante à falsificação de moeda. Ah, sim, e uma série de crimes de natureza financeira, enfim, câmbio negro, essa coisa toda. Mas como a definição de moeda é uma definição jurídica, os economistas nunca elaboraram uma definição de moeda, eles trabalham com uma definição funcional. Para que serve moeda? Moeda serve como meio de pagamento, serve como unidade de medida de valor e serve como o repositório de valor, quando ela é estável. Na verdade, há quem diga que são duas funções desdobráveis em mais duas, mas aí nós íamos discutir isso uma hora. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a Procuradoria do Banco Central tem um papel na manutenção da estabilidade da moeda. Por exemplo, aqueles milhares de ações, dezenas de milhares de ações de plano Collor que nós engolimos goela abaixo aí naquela ocasião, envolviam consequências na base monetária e, portanto, na estabilidade da moeda. E o plano Collor serviu datíssima vênia, com o perdão da brincadeira, para mostrar que o judiciário não tinha a menor noção de como é que são feitos aqueles índices de correção monetária. Um ilustríssimo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, não vou citar o nome, mas uma pessoa que eu respeito muito, tem uma cultura jurídica enorme, afirmou num acórdão que fez sucesso na época que o mais preciso índice de correção monetária era o IPC do IBGE. É dos mais imprecisos. O IBGE é infalível para fazer conta, mas a metodologia deste índice é uma média do Brasil inteiro, o que já dá uma distorção enorme, e é um índice calculado para o futuro. Quer dizer, ele não mede a inflação que aconteceu, ele mede em função do que aconteceu no período de apuração, ele faz uma projeção de inflação para o futuro. E a briga toda daquela correção de 84%, 82%, não me lembro, de plano Collor é isso. Havia um índice que previa uma determinada inflação baseada no comportamento da moeda velha no período de apuração. Mudou o padrão monetário, necessariamente tem que mudar o índice. Quer dizer, aquela previsão de inflação não aconteceu. Em resumo, foi isso. Mas, muito enfim... Eu só queria pedir perdão e acrescentar para terminar esta minha fala sobre minha vida na Procuradoria, que ao contrário do que se pensa, os procuradores do Banco Central trabalham muito. Trabalham excessivamente, eu tenho certeza disso. Mas também você teve outros acontecimentos e que ficaram na história da sua memória e até você coloca nos seus livros, não é verdade? Dentro dessa expectativa. Sim, as histórias mais engraçadas da minha época de procurador do Banco Central, de modo geral, são aquelas ligadas às sustentações orais. Aí eu cito uma delas, muito extensa, infelizmente, para esse programa. Mas era eu, durante algum tempo, que fazia praticamente todas as sustentações orais pelo Banco Central aqui em São Paulo, basicamente na Justiça Federal, mas de vez em quando no Tribunal de Justiça de São Paulo também, e eu
me orgulho de ter feito a sustentação oral mais rápida da história do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela não durou 15 minutos, ela durou 15 segundos. Nossa. Era um caso de um promotor, um jovem promotor inexperiente, recém-entrado na carreira de uma comarca de interior, mandou um ofício para o Banco Central pedindo os extratos bancários de uma opção de gente para instruir lá um inquérito civil público. E recebeu uma resposta que era um ofício padronizado do Banco Central dizendo: doutor promotor, data vênia, com todo respeito, a solicitação contida no seu ofício só pode ser atendida com ordem judicial, porque isso é sigilo bancário. O que aconteceu? O rapaz ainda estava muito entusiasmado com o seu cargo de promotor, inebriado com aquele poder todo, e mandou indiciar o presidente do Banco Central, Nossa. o procurador-geral e o funcionário subalterno que tinha assinado o ofício por um crime que eu só posso imaginar que seja o de lesa majestade. Mas, enfim, entrou o habeas corpus para trancar essa bobagem, e eu fui lá fazer a sustentação oral. Acho que era a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Ela funcionava naquele salão do 5º andar onde era o antigo plenário. Certo. Uhum. E o relator fez um relatório muitíssimo bem feito, que já sugeria que o voto dele seria pela concessão da ordem. Mas, feito o relatório, o presidente me deu a palavra antes que os desembargadores votassem, e um deles, não me lembro o nome, acho que nem sabia na ocasião, berrou lá para o presidente, mas para ser ouvido por mim: senhor presidente, será que depois deste relatório o doutor advogado insiste em fazer sustentação? Porque eles não gostam, atrasa a pauta. Sim. O presidente ficou visivelmente constrangido com aquilo, porque ele já tinha me dado a palavra, mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, eu retruquei: senhor presidente, eu não gostaria de deixar essa tribuna sem antes prestar uma homenagem ao Ministério Público na pessoa do seu procurador de justiça que atua no caso, e que, com uma notável isenção de espírito corporativo, penou pela concessão da ordem no parecer de folhas tais. Mas, dito isto, eu desisto da sustentação. Aí o sujeito berra: a gente agora já fez. O próprio... O mesmo que tinha perguntado se eu insistisse, agora já fez. Durou talvez 15 segundos, eu não cronometrei para ver, mas... mas essa é uma experiência bastante interessante, porque a sustentação oral, como bem disse o doutor Luiz, ela ocorre logo após, né, a leitura do relatório do desembargador que está julgando o caso. Aí, então, o presidente da Câmara, né, passa a palavra ao advogado, que da tribuna fará a sustentação oral. E, como ele disse, foi a sustentação oral mais rápida de 15 ou 20 segundos, talvez, não é? Não muito mais do que isso. Muito bem, ótimo, eu tô muito contente com isso. Agora eu começo a entender, então, o alcance que você falou nos coelhos que tirou da cartola ao longo da sua carreira. Mas vamos passar agora a outro assunto. Como foi a sua carreira paralela e de professor? A minha carreira de professor aconteceu por acaso, ou mais exatamente por iniciativa alheia. Quem me levou para o corpo docente da PUC foi o meu saudoso amigo Francisco Otávio de Almeida Prado, com o beneplácito do então reitor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Eu comecei lá como instrutor não remunerado, depois passei a auxiliar de ensino e nos últimos 20 anos que eu lecionei na PUC como professor regente, mais ou menos 20 anos, um pouco mais, eu diria. Mas hoje eu estou licenciado e providenciando a minha aposentadoria. Muito bem, muito bem. Muito bem. Pelo visto, você também tinha muito contato com os seus alunos, né?
Tinha, eu sempre acompanhava os meus alunos naquela cerveja depois da aula, tanto aqui na PUC como em Jundiaí. Também foi o Chicão Almeida Prado que me levou para a Faculdade Padre Anchieta de Jundiaí, e eu vou ser eternamente grato a ele por ter feito isso, porque lá eu conheci a irmã de um aluno meu com a qual hoje eu estou casado. Ah, muito bem. Nós nos conhecemos exatamente numa cervejada depois da minha prova, e na ocasião ela tinha outro namorado, eu também, mas daí um mês nós trocamos um beijo clandestino e hoje nós temos já um filho de 21 anos, estudante de engenharia elétrica na Unicamp. Ele é advogado? Não, ele é candidato a engenheiro elétrico, está no terceiro ano. Muito bem, mas conte uma história que eu sei que você passou por ela a respeito do Pendura. Isso é verdade. Além destas cervejadas, eu gostava de participar das penduras dos meus alunos e uma vez até impetrei um habeas corpus preventivo para assegurar que 3 das minhas alunas lá não fossem detidas por motivo de pendura. E o juiz era o Maurício Garibe, que se saiu brilhantemente desta saia justa com despacho, que dizia, em resumo, o seguinte: denego a ordem, não existe o menor perigo de que alguma autoridade policial cometa o desatino de prender estudante de direito por causa de pendura. Bom, PRI Maurício Garibe. Muito bem. Agora, me diga uma coisa. Então você foi depois de casado que você começou a publicar aqueles seus livros humorísticos, quase sempre tendo como personagem os estudantes de direito, não é? Na verdade... Eu tenho alguns aqui, inclusive, para mostrar ao telespectador. Este também, que é Lulu por extenso. Lulu por extenso, porque eu tenho uma coluna humorística no jornal da OAB de Jundiaí, chamada na época Rapidinha do Lulu, e algumas dessas crônicas eu expandi e deram este livro. Então, também temos aqui João Miramar, a Academia e a Bucha. Isto é uma peça de teatro baseada num atrito entre o Oswald de Andrade e a Pagu de um lado e os estudantes do Largo de São Francisco do outro, porque eles escreveram uns desaforos lá para a faculdade e para a Bucha, e os estudantes foram lá, quebraram o jornal, deram uns tapas na orelha dele, não fizeram nada para a Pagu, porque respeitavam as senhoras, e este incidente, investigado pelo então chefe de polícia Benévolo Luz, eu aproveitei o famoso Benévolo Luz. Usei nas falas das personagens alguns textos literalmente extraídos de cartas do Alcântara Machado, enfim, artigos publicados pela Pagu no tal jornalzinho, memórias do Oswald de Andrade e assim por diante. Benévolo Luz, caro telespectador, foi um brilhante desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas vamos andar aqui com as perguntas, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... eu tenho aqui os Aranhas, não é? Onde eu li o seu currículo e também a menção do desembargador José Renato Nalini. E aqui você coloca muito bem a posição das crônicas, né? das crônicas e desta família. Você poderia falar alguma coisa? Sim, a família Aranha é tema desse livro porque a primeira mulher do meu avô era Souza Aranha e, portanto, parte dos meus tios e primos pelo lado desta avó são Souza Aranha. Mas, principalmente, esse livro foi escrito como um carinho para minha grande amiga Maria Albertina Ribeiro Campos, nascida Castro Prado, que foi quem me contou uma boa parte das histórias que estão nesse livro. Ela tem uma memória prodigiosa e um repertório inesgotável de histórias muito boas. E eu quero, não interrompendo o seu raciocínio, eu quero prestar uma homenagem
Maria Albertina, a grande dama paulista, e que fez muito pela sociedade brasileira naquela época e continua fazendo até hoje. Continua, ela está muito lúcida e muito ativa, Exatamente. embora já com alguma idade. Mas como a avó dela morreu com 101 anos, eu acredito que ela chegará aos 100. Oxalá, oxalá. Muito bem, então. Você tem um último conselho a dar para os advogados que nos ouvem? Eu diria que eles procurem ser criativos, procurem não ser óbvios, né? Procurem surpreender Sair o juiz. fora da mesmice, se me permite. Surpreender o juiz ou o tribunal com alguma coisa inesperada, porque isto é eficaz. Eu ganhei uma vez um processo difícil citando James Bond. Né? A Que frase maravilha. era a seguinte: uma vez é acaso, 2 vezes pode ser coincidência, 3 vezes é ação inimiga. A bem da verdade, a frase é do vilão do filme que se chamava Auric Goldfinger. O Goldfinger. Mas, Que até hoje passa na televisão. Eu citei como James Bond e isto acordou o juiz para o fato de que naquela hipótese as perdas geradas por aquela instituição financeira não eram de mercado, eram malandragem mesmo. Muito bem. Muito bem. Doutor Luiz, eu já estou no caminho do encerramento do programa. Mas antes eu queria ouvir as suas considerações finais. Eu agradeço muito a sua gentileza. Eu acho que esta minha recomendação fica muito bem como uma consideração final, supondo que os nossos ouvintes sejam advogados atuantes, né? E mesmo que não sejam advogados, é a sociedade que tem que se inteirar dessas informações preciosas que você nos traz. Porque essas informações são excelentes, porque a sociedade necessita de viver atualmente a experiência vivida por um grande homem do direito que é você. Daí porque o Direito e Justiça em Foco, meu querido amigo Luiz Haroldo Gomes de Soutelo, fez a questão de prestar um tributo e homenageá-lo pela sua importância no direito brasileiro. Ouviu? Eu agradeço muito a sua atenção. Eu é que agradeço a sua gentileza com essas palavras benevolentes. Não, são palavras reais e merecidas. Portanto, Direito e Justiça em Foco agradece a sua presença e se despede de você. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux